Luiz, podemos começar? Podemos. Nós vamos, depois, eu vou dando um jeito no vídeo enquanto isso, tá bom? A reunião já começou a ser gravada, certo? Então... eu peço... Espera um minutinho. Apareceu no modo para... Ainda tá... Não está em módulo tela cheia, ainda não. Agora tá. Ok. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de pedir a desculpa para vocês sobre esse imprevisto tecnológico que nós tivemos aqui, né? E eu peço que desabilitem os microfones e as câmeras, que nós estamos tentando solucionar todos os problemas aqui também, tá bom? Eu passo a palavra para a nossa diretora do Núcleo, Irma, para fazer a abertura. Bom dia, Irma. Bom dia a todos, né? Parece que nós tivemos aí um pequeno imprevisto, um pequeno grande, né? Pequeno grande imprevisto, mas vamos em frente, vai dar tudo certo, né? Sejam todos bem-vindos ao ATPC de hoje, né? Bem, pessoal, vamos falar rapidamente também, para a gente também agilizar o tempo, né? A gente só queria dizer para vocês que hoje é o nosso último ATPC pela Diretoria de Ensino do ano de 2020, lógico, né? Então, durante toda essa trajetória que a gente esteve com vocês, a gente procurou, né, desenvolver a proposta de formação que havíamos planejado para o ano de 2020, né? Procuramos fazer o melhor, né, para ajudá-los, possibilitando os meios e as ferramentas para que pudessem prosseguir na missão de educar os nossos alunos, né, e continuar no percurso de aprendizagem, né, vencendo os desafios que a pandemia nos impôs, né. Então, agradecemos a participação de todos, a colaboração, a confiança, a crença que vocês depositaram no nosso trabalho nesse ano de 2020, né. Estejam certos que todos nós crescemos, que ao prepararmos cada reunião de ATPC, aprendíamos um pouco mais. Então, todos crescemos juntos esse ano, né? Alguma coisa a pandemia de bom nos trouxe, né? O nosso aprendizado, né? Por isso, acreditamos que conseguimos desenvolver o nosso plano de trabalho, conseguimos ajudá-los, e, ao mesmo tempo, houve esse progresso de todos e podemos continuar com a formação de vocês. Então, a gente deseja um bom final de ano a todos, sucesso para vocês na conclusão do trabalho que vocês têm para finalizar esse percurso de aprendizagem do ano de 2020, tá? Voltaremos a partir do ano de 2021, né? Talvez um pouco mais fortalecido por tudo que nós passamos e experiências que passamos esse ano, tá? Bom trabalho a todos e passo aos PCNPs para dar início à reunião. Muito obrigada. Obrigado, Irma. Obrigado a todos os professores presentes. Reitero as palavras da Irma, peço mais uma vez desculpa a vocês, né? Nosso último TPC tivemos um pequeno problema técnico, onde o apoio da Adriele está tentando resolver para nós, tá certo? Então, o nosso TPC é garantir, né, o nosso espaço de orientação, de formação, de estudos. Então, bom dia a todos. Como objetivo do nosso trabalho hoje também é discussão sobre as práticas reflexivas no processo de ensino-aprendizagem com estudantes com deficiência intelectual. E refletir sobre toda a potencialidade, as fragilidades no momento de planejar das práticas educativas com estudantes com deficiência intelectual. E fazer uma apresentação de estudos de caso de atividades adaptadas de arte e educação física do 7º e 8º ano do ensino fundamental, presente nas habilidades do 3º e 4º bimestre, para discussão e reflexão das práticas metodológicas com estudantes com deficiência intelectual. Pode passar, Adri. Então, essa frase, ela está no início do nosso vídeo, e ela já vai ser o ponto inicial para toda essa conversa, né? Às vezes, tudo o que precisa para mudar de opinião é olhar mais de perto. Então, o nosso vídeo ele vai falar exatamente sobre esse olhar que temos para o aluno que precisa de um atendimento mais acentuado, um atendimento mais específico, né? Pode passar o vídeo, Dri? Um minutinho que eu vou ter que entrar pelo YouTube, tá?
Tudo bem, Lê. Porque essa minha versão do PowerPoint, ela não passa, eu tenho que sempre colocar o do outro, tá? Eu tenho que estar baixada no meu computador, por isso. Tá certo, Lê. Tá? Abriu aí, Gigi? Pega o link do sexto PowerPoint e envia para mim. Que travou aqui. Apareceu a tela para vocês do YouTube que está rodando aí? Tá. Obrigada, Egídio. A internet está bem lenta. Ah, você vai aumentar mais ainda? Que isso? Vai, Branco, você. É. A barra quase enverga, velho. De repente ele começou a fazer, eu fiquei olhando, é sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora, bora! Mais uma! Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Pô, foi bem legal, levei uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo o cara não queria treinar. E depois continuou não querendo treinar mais ainda. Isso. Então, professores, né, sobre essa questão do vídeo, tudo, o que vocês interpretaram, o que vocês viram, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente,
pedindo a mão, a palavra, ou participando do chat. É muito importante essa participação de vocês, né? Então, qual entendimento vocês tiveram sobre essa questão do vídeo em cima da frase? Às vezes, tudo que precisa para mudar de opinião é olhar mais de perto. Pois não, Egídio. Egídio está com a mãozinha levantada, pode falar. Michele. Eu acho importante... Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Eu acho importante essa percepção. Na filosofia, a gente fala da alteridade, né? Das diferenças que, às vezes, leva a preconceitos, e todos aqueles que olharam com preconceito tiveram que refazer a opinião equivocada. Então, é sempre importante olhar as pessoas como elas são, observando sempre que todo tem potencialidades, todas as pessoas têm potencialidades que podem ser desenvolvidas e até desbancadas nossas pretensões. Tá certo. Acho que a Michele também levantou a mão, né, Michele? Bom dia. Bom dia. Eu já fiz essa experiência com os meus alunos. Como eu fiz judô, e aqui em Fernandópolis, a gente tem um atleta muito bom e ele é cego. E eu levei ele na escola, apresentei, ele fez uma apresentação de judô para os meus alunos. A hora que eles viram, né, eles estavam esperando, porque foi ele um sensei. Ele estava de roupa normal, o sensei de kimono. A hora que as crianças viram o sensei, imaginaram ele fazendo a apresentação e ensinando. Aí, de repente, a hora que eles viram o menino trocando de roupa, eles começaram a ter aquela... Pô, ele vai fazer também, professora? Ele é cego. Como que ele vai fazer? Eu falei, não, calma. Primeiro vocês vão ver. Depois vocês vão me falar o que vocês pensam. Depois que eles viram o menino fazendo toda a movimentação, todos os golpes, igualzinho a do sensei, fez o kata, fez tudo, eles... Pô, professor, o cara é monstrão! Eu falei, gente... Eu falei, eu nunca vi ninguém... Eu que enxergo não faço isso. Eu falei, para vocês verem. A gente tem que ter... Eu falo assim, todo mundo é capaz de qualquer coisa, desde que a gente tente. Nada é impossível. Só não é conhecido. Aí eles começaram a pensar nisso também. Eu acho que isso é uma visão que a gente tinha que levar para a sala de aula também. Que além deles pensar, que muitos alunos pensam, eu não sou capaz, eu não posso fazer, eu não. Na hora que eles veem uma pessoa que tem certas limitações fazendo aquilo que ele fala que ele não consegue, ele começa a ter a capacidade de, pelo menos, tentar. É bem assim mesmo. Nós também tivemos a participação da Catarina, né, que ela foi muito feliz na frase que ela colocou. A deficiência está no olhar, exatamente. Às vezes a gente acha que o outro é incapaz. Vamos olhar para a nossa prática em sala de aula, né? O nosso estudante não tem aquela capacidade, mas ele tem sim. E é preciso olhar com o olhar do outro, olhar diferente, se colocar no lugar do outro. Isso traz um grande aprendizado, pois para entender é preciso olhar as diferenças com outros olhos. Essa é a fala da Sandra. E a Maria Angélica, ela fala, às vezes o amor é mais forte do que as convicções das pessoas. Então, é bem esse sentido mesmo. A Regiane também levantou a mão. Gostaria de fazer um partilhamento com a gente, Rê? Oi, pessoal, bom dia. Quero sim, Luiz. Completando aí, né, a fala do pessoal e as contribuições, lembrando, gente, que esses adultos, né, eles chegam com toda essa superação justamente porque você percebe
que eles tiveram um incentivo na sua infância, né, dos familiares. Então, olha a importância da família, da escola, encontro com essas pessoas, né? Porque realmente, quando a gente percebe essas conquistas, sucessos, né, por meio de tantos obstáculos, a gente também vê o histórico dessa criança, né, como que ela foi bem-vinda, como ela foi conquistando o seu espaço, né, com respeito, dentro das suas limitações. Então, isso é fundamental, tá? Então, que sirva aí, né, para os nossos olhares, para as nossas mudanças de comportamento e de atitudes em relação a essas pessoas que apresentam alguma certa deficiência, tá bom? Obrigada. E é importante o que a Rejane falou, que muito se fala do projeto de vida, né, das crianças dentro do ambiente escolar agora. Mas para esses atletas que estavam presentes ali, foi apresentado, se eles não fossem, se nós, professores, não tivessem apresentado outras modalidades para ele, o projeto de vida dele poderia ser considerado um pouco raso. Então, abrir as possibilidades de novos olhares para o aluno com deficiência também, mostrar que ele é capaz, também é importante no processo de ensino e aprendizagem. É bem isso mesmo. Então, dando continuidade, mais algum compartilhamento, alguma contribuição? Então, vamos prosseguir nosso trabalho, né? Então, quando esse olhar que se tem, né, para com o nosso estudante, esse olhar de superação, esse trabalho que o professor desenvolve em sala de aula, né? Então, é muito importante enxergar a potencialidade do nosso estudante, enxergar o que ele é capaz de produzir, o que ele é capaz de fazer. Pode passar, Rodrigo. Então, esse trabalho é o olhar do professor. A gente tem que olhar para o nosso estudante com aquele olhar de pai, aquele olhar de mãe, né? E não deixar a cegueira do medo, vou usar essa palavra, do medo, que às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei como trabalhar com um aluno que tenha portador de alguma necessidade, eu não sei como fazer isso. Então, nós temos que trabalhar sem medo, né? Trabalhar totalmente sem medo com esse estudante. E uma forma de se ver, trabalhar com ele, perguntando, conversando com ele, você conhecendo. Por isso que é muito importante conhecer o estudante, né? Então, a primeira engrenagemzinha que nós temos aqui é conhecer, saber as potencialidades dele, ser um professor reflexivo sobre toda a prática, tudo que se desenvolve junto a ele, né? E durante todo esse processo é importante saber avaliar esse estudante, porque ele traz conhecimento, ele adquire conhecimento e evolui dentro de todo esse processo. E o socioemocional está muito presente ali, porque nós temos toda essa questão da abertura novo. Essa abertura, ela engloba não somente o processo do estudante, mas também o professor. Quando o professor se sente desafiado a trabalhar com esse estudante. Então, o professor vai desenvolver, dentro da sua prática pedagógica, buscar ferramentas, buscar meios para chegar a esse aluno, fazer com que esse aluno saia da zona de estagnação e ele possa evoluir. Ele, às vezes, não vai progredir como um aluno convencional, mas dentro das necessidades dele, ele vai ter uma evolução, ele vai ter essa partilha, esse compartilhamento dele dentro do processo de aprendizagem, né, Ronan? Isso, se nós pararmos para olhar essas engrenagens, então, foram conteúdos que foram apresentados ao longo do nosso percurso de ATPC, que nós estávamos fomentando desde o início, que é o olhar nas potencialidades do aluno, não ficar apenas pautado nas fragilidades, nas necessidades. É importante que o professor, dentro da avaliação diagnóstica, conheça, sim, a defasagem que o nosso aluno encontra, mas buscar esse olhar também na potencialidade, sempre buscar aprofundamento dos conhecimentos do nosso aluno. E sempre estávamos falando sobre o professor reflexivo, sempre repensar as nossas práticas, ser avaliativo, olhar, ter essa autoavaliação, permitir que os alunos se autoavaliem, avaliem o nosso trabalho, porque é importante esse processo de reflexão para o nosso crescimento profissional. A avaliação como um todo, nós apresentamos as rubricas como possibilidade dessa avaliação
tanto do aluno, como do objeto de conhecimento, como do professor, e a abertura ao novo, sempre está aberto a novas possibilidades, novas, como aconteceu nesse ano, está aberto às tecnologias, está aberto a esses novos olhares. Então, acredito que, mas basicamente, o nosso TPC ao longo do ano foi pautado nessas 4 engrenagens. Pode seguir, Driele. Então, outro compartilhamento que eu peço com vocês aqui no chat qual a relação pode se ter, né, pode se ver identificada no vídeo e nos pontos de vista sobre a realidade escolar. Agora você vai jogar todo esse olhar que nós discutimos, que foi conversado, dentro da prática, aquilo que você desenvolve na sala de aula. A professora compartilhou, falou assim, olha, eu levei um profissional, né, que ele tem deficiência visual, para os alunos. No primeiro momento, os alunos tiveram aquele paradigma, né, de que ele não conseguiria, pô, mas o cara é cego, como que ele vai, né, lutar aqui com a gente e tal. E, de repente, a hora que ele começa a mostrar as potencialidades dele, porque ele não se intimidou devido à sua deficiência, mas quando ele mostrou as potencialidades dele dentro da realidade dele, os alunos, eu vou usar a fala do professor, pô, ele é um monstrão, né? Então, a hora que ela falou isso, eu enxerguei os alunos falando isso. Então, olha só, dentro da sua prática, às vezes a gente subestima o nosso estudante. Ah, ele não é capaz de fazer isso, mas você ofereceu, você tentou. Então, é importante sempre você estar fomentando essa questão. Então, é importante essa partilha de vocês, essa troca de informação dentro do chat ou pedindo a palavra. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre essa questão, ou até a experiência que vocês tenham com estudantes com necessidades. Alguma partilha, algum compartilhamento? Alguma vivência que gostaria de compartilhar com a gente? Michele? Eu tive uma aluna, dei aula para ela, eu dava mais substituição, até que uma vez eu peguei a aula e ela foi minha aluna, ela é cadeirante, é a Aninha, não era o nome dela. E ela ensinava muito pra gente, porque ela falava, professora, a hora que eu entrei na sala, ela falava, professora, eu vou poder participar das aulas de educação física? Porque eu nunca participei. Aí aquilo falou assim, como é que eu vou fazer, gente? A menina, ela não tem o movimento, mas só que ela ficava meio assim, porque até uma certa idade ela tinha os movimentos e ela participava, então ela sentia falta. E aí eu comecei a fazer as aulas e todas as aulas incluí ela nas atividades, de alguma forma. Ou ela era juíza, ou se tinha como eu colocar ela no jogo, ela ia entrar no jogo. E nisso, um dia ela chegou para mim e falou, professora, você não tem noção do que foi essas aulas para mim. Eu me senti... eu não me senti inválida mais. E aquilo para mim foi tocante. E aí, nisso, eu falei assim, gente, eu fiz a diferença na vida de alguém. E até hoje, ela fala, professora, como eu gostava das suas aulas, você não vai dar aula para mim mais? E eu falo para ela, não dá, meu amor, você está em outra escola, e aí lá a professora não está indo dar aula. Aí ela olha para mim, fala, então eu vou lá na sua casa para a senhora me dar exercício. É muito gratificante escutar isso, viu, Michele? Parabéns pelo seu trabalho, por ter esse olhar, né, para com o estudante. Nós tivemos também a contribuição da Edna, que ela diz, valorizar o que o aluno
Um minutinho que subiu aqui. Valorizar o que o aluno sabe. O pouco de um aluno de inclusão é muito, é um avanço. É exatamente isso. Quando nós conhecemos as necessidades do nosso aluno, as fragilidades dele, mas buscamos avançar nessas necessidades, olhar para a potencialidade dele e realizar atividades que seja possível a esse aluno, mas não aquela atividade infantilizada, mas uma atividade que vai agregar ao nosso aluno, que ele vai ter um conhecimento, ele é muito importante. Então, muitas vezes para nós é pouco, mas essa atividade vai ser muito significativa para a construção e desenvolvimento desse aluno. A Catarina, ela diz, né, que a solução, né, ao olhar dela, deve estar na formação do professor bem preparado. Estará mais apto para explorar todas as possibilidades, apesar das fragilidades. E a Maria Angélica, ela fala, usei vídeos de pessoas com múltiplas deficiências nas eletivas no corpo saúde e beleza, para estimular a autoestima, né? Então, é bem por aí mesmo, é sempre mostrar para o aluno que ele é possível, que ele consegue, que ele pode desenvolver, que ele também faz parte do processo, né? Olha o testemunho que nós tivemos ali da professora. O Márcio também gostaria de falar uma palavrinha, né, Márcio? Pois, bom dia, Márcio. É interessante, só antes do Márcio, a fala da Maria Angélica, a utilização de recursos audiovisuais, fazer com que o aluno ele observe a mensagem sendo transmitida dentro do vídeo. Então, práticas que utilizem desses recursos é muito importante, como foi destacado pela Maria Angélica. Pode falar, Márcio. Luiz, está me ouvindo? Sim, sim. É porque eu estava com problemas, eu acho que eu nem vi o vídeo, porque está muito complicado. Mas é o seguinte, eu entrei nessa discussão, e ouvi um pouquinho do que vocês estão falando, então, problema de conexão. Mas eu já trabalhei com deficientes, né, de uma certa modo, há um tempo atrás, quando eu fiz um voluntariado na PAI. E eu fiz um teatro com eles, e foi maravilhoso. Isso me ajudou um pouco a trazer para a escola esse olhar diferente, né? E, ao mesmo tempo, não tão diferente, porque todos nós temos uma deficiência de um certo modo, né? Mas é muito bacana, porque a gente consegue, assim, esse olhar que você tem, às vezes a gente consegue, às vezes não, né? Porque tudo, além, né? Não é eles só, a gente também se inclui ali, porque, né, eles têm muito para mostrar para a gente e a gente para eles. Eu acho essa inclusão maravilhosa, é tudo que precisa, e cada vez mais, a gente precisa de profissionais, sim, na escola, mas eu tive uma aluna também, de uma prática, ela não conseguia nada, mas de repente eu vi que ela olhava muito eu jogar alguns jogos de memória, e eu falei, será que ela vai conseguir, né? E coloquei para ela, e ela até hoje ela está se formando no terceiro colegial, eu conseguia fazer minha porta de entrada por aí, ela conseguia fazer, e cada vez que ela conseguia fazer entender o jogo, né, online, a gente vibrava junto. É isso, passo a palavra. Tá certo, Márcio, é muito, assim, gratificante, né, ver essa vivência de vocês e aquilo que você falou, né, você não recuou, assim, será que ela consegue? Então você foi lá e ofereceu, e ela conseguiu. E olha o respaldo que você teve de volta para dessa estudante, né? Nós tivemos também aqui um compartilhamento da professora Antonilza, né? Ela diz o seguinte, tenho alunos com deficiência auditiva e já foram várias experiências muito boas, né? Há 2 anos, um aluno terceiro participou de uma ação de dança, sendo o centro da coreografia, deu um show. E o ano passado, um aluno do 8º ano também em dança participou e me chamou a atenção. É que a música parou de tocar e os alunos do grupo pararam de dançar. E ele continuou. Ele estava no ritmo da coreografia e não da escuta da música. Os próprios alunos observaram isso, né? Olha que outra, né, compartilhamento de prática, né, de boas práticas em sala de aula. Mais alguma coisa, Márcio, você ia falar? Desliguei meu microfone, desculpa. Imagina.
Então, dando continuidade, né? Então, olha só que discussão, né? Sobre boas práticas. Nós tivemos vários exemplos de boas práticas aqui dos professores em sala de aula. Então, dentro de todo esse processo, né? É importante aí, nós começamos a observar tanto no chat como nas falas, a questão de novos olhares, de ter a nossa visão sobre o que o aluno ele tem de necessidades e tem de potencialidades. E aí, esse é um quadro que foi feito num estudo de caso, e aí vai mostrar, dentro do levantamento dos professores, de um único aluno, e aí nesse quadro ele vai mostrar essa diferença de olhares, porque a maneira que eu posso olhar para o meu aluno e ver como uma fragilidade, na disciplina do Luiz, ele pode olhar como uma potencialidade. Então, a especificidade da disciplina, ela é muito importante, e essa, como nós falamos, aquela questão do professor reflexivo, refletir sobre o nosso aluno, sobre o que realmente é de fragilidade naquele aluno, que nós devemos trabalhar para fazer com que evolua nessa fragilidade, mas também ver as potencialidades desse aluno. Então, cabe ao professor essa reflexão, esse olhar sobre o nosso aluno. E aí um exemplo é esse primeiro quadro, né, que para um professor, ele coloca que demonstra dificuldade no pensamento lógico simples, mas para outro professor, ele vê como potencialidade o aluno a realizar as 4 operações matemáticas simples. Então, ele tem um pensamento lógico, mas talvez na especificidade de um professor, esse pensamento lógico é uma fragilidade, ele precisa estar trabalhando com esse aluno. Porém, o pensamento lógico para realizar as 4 operações matemáticas é uma potencialidade do aluno, ele consegue desenvolver. Então, é essa importância do professor ter um olhar diferenciado para o nosso aluno, não somente para o aluno com deficiência, mas para o todo, porque como o próprio Márcio, o professor Márcio apresentou, que todos têm as suas necessidades, as suas fragilidades, as suas potencialidades, e aí cabe ao professor, na sua intencionalidade pedagógica, no seu olhar de ver o que realmente necessita ser trabalhado ali, e aí sim, nós vamos estar fazendo um trabalho direcionado e específico para desenvolver esse aluno. Pode passar para frente, Adriane. Isso. Então, sobre toda essa fala, né, o que pode ser relacionado com ação, reflexão e ação, e as práticas educativas com estudantes com deficiências intelectuais, né? Então, sobre todo esse contexto que foi falado até agora, sobre essa quebra de paradigmas, sobre a evolução do estudante, né? O Ronan acabou de falar com vocês, como é essa prática? Como que essa prática educativa do estudante com deficiência intelectual age dentro da sala de aula? Como você, como professor, realiza essa ação, essa reflexão, e essa reflexão da ação dentro do seu processo de trabalho, dentro do seu processo de ensino, lá na sala de aula, junto com esse estudante, né? Nós tivemos bons exemplos de boas práticas aqui, né? De vivência do produto final. Mas durante o processo, como que é essa visão do seu trabalho em sala de aula e na escola? Pode passar, Adri. Então, é aquela engrenagem, né? Nós temos que fazer ela girar, ela tem que rodar. Então, sempre é importante fazer essa reflexão sobre a ação, sobre aquilo que você está querendo, o que você deseja. A reflexão da ação, que é durante o processo, durante o desenvolvimento, durante tudo que você está elaborando junto com o seu estudante. E depois refletir se todo aquele trabalho que você fez está sendo assertivo, está sendo pontual, e qual a ação dessa reflexão, como você vai refletir sobre o seu trabalho, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser adequado, né? Se o nosso aluno pode aprofundar mais dentro do que você está oferecendo, ou se você ainda está no raso, não acreditando na potencialidade desse estudante. Então, todo esse processo de ação, todo esse processo de reflexão, ele não somente cabe para o aluno com deficiência, mas em todos os seus estudantes,
né? Então, essa reflexão, essa ação sobre a reflexão é muito importante durante todo esse processo, junto com o estudante, junto naquilo que você tem a oferecer, e sempre focando e procurando as potencialidades do estudante. O Ronan deixou isso bem claro lá atrás, quando ele falou sobre a questão do quadro, né? Então, é importante observar, ter um olhar diferenciado, enxergar esse aluno com potencialidades, e não enxergar ele assim, com a frase, será que ele vai conseguir desenvolver? Será que ele vai fazer? Oferece e vamos ver como ele vai desenvolver aquilo. É isso que é importante, é você nunca deixar ele no raso, no mínimo, sempre oferecer para ele formas diferentes, né? Às vezes ele não entendeu daquela forma que você mostrou, mas essa reflexão sobre o teu desenvolvimento que vai gerar a quebra de paradigmas e fazer com que o nosso aluno ele saia da zona de estagnação e ele evolua dentro do processo de aprendizado. Pode passar, Adri? E aí nós colocamos esse slide novamente, que é mais para fortalecer essa concepção que o Luiz apresentou realmente. Toda a reflexão, todo o planejamento, ele parte tanto para o aluno com deficiência, como para o aluno que não apresenta deficiência. Ele segue o modelo de refletir sobre a nossa prática, planejar de acordo com as necessidades do nosso aluno, das fragilidades do nosso aluno, das potencialidades do nosso estudante. Então, o ato de reflexão, ele parte a partir do planejamento quando nós conhecemos o público-alvo dos nossos estudantes. A partir do momento que nós temos esse planejamento, nós vamos para a ação, colocar em prática as nossas atividades planejadas, elaboradas, e nesse momento que nós estamos agindo, colocando em prática tudo que foi planejado, de acordo com a nossa formação, de acordo com o nosso planejamento, nós vamos observando, porque no momento da nossa prática docente, nós percebemos que, muitas vezes, o que nós planejamos, ele foge do nosso contexto. Então, é necessário esse processo de observação, que o nosso planejamento, o nosso plano de aula, como nós apresentamos no TPC passado, muitas vezes aparecem algumas lacunas que precisam ser reconstruídas e precisam essas lacunas ser sanadas. Então, esse processo de observação, tanto durante a prática, como nas devolutivas do nosso aluno, e depois desse momento de reflexão sobre a nossa prática, é importante nós estarmos observando, fazendo essa reflexão durante todo o processo. E posso fazer essa reflexão, e aí depois voltar toda essa questão de planejamento, agir. Então, esse é um ciclo, tanto para alunos e estudantes com deficiência, ou como os nossos estudantes sem deficiência. Então, o ato pedagógico, o ato de ação, reflexão, ação, ele não difere se a pessoa, o estudante, ele tem deficiência ou não. Ele deve partir do momento de nós agirmos, refletirmos sobre a nossa prática, refletir sobre a evolução, o desenvolvimento do nosso estudante, e também refletir sobre as defasagens que aconteceu, algumas lacunas do nosso planejamento. Pode pular, Adriano, o slide. E aí, pensando nessa maneira de planejamento, de pensar em como elaborar atividades para os estudantes com deficiência intelectual, nós precisamos entender a diferença de adaptações curriculares e atividades diferenciadas. As adaptações curriculares, às vezes, exigem planejamento, critérios antes de ser realizada, aquela questão de refletir no momento que nós estamos fazendo o planejamento da nossa aula, planejando o roteiro de atividades, planejando as avaliações que iremos estar observando na atividade do nosso estudante com deficiência intelectual, porque no momento do planejamento das atividades para o estudante com deficiência, nós já temos sim que pensar na avaliação que nós iremos estar realizando com esse estudante. Não simplesmente fazer uma atividade por atividade, mas planejar como nós iremos avaliar esse estudante para fazer devolutivas e intervenções futuras. Então, as adaptações curriculares, elas permitem essa prática. Também na adaptação curricular, deve partir do currículo. As atividades, elas devem seguir as habilidades, os objetos de conhecimento presentes no currículo. Não ficar apenas infantilizando atividades, colocando atividades com que simplesmente
para ocupar o tempo do nosso estudante com deficiência intelectual. Então, nas adaptações curriculares, nós vamos caminhar as nossas práticas em relação às habilidades do currículo. É evidente que a exigência muitas vezes vai ser menor, mas o objeto de conhecimento e a habilidade, ela deve ser trabalhada tanto para o aluno que não tem deficiência, como o aluno que tem a deficiência intelectual. E as atividades diversificadas nem sempre parte do olhar para o currículo, muitas vezes ela não tem contexto, então ela é aquela atividade por atividade, ela é aleatória, não é significativa para o nosso estudante, porque simplesmente ele vai realizar aquela atividade sem motivação. Então, nós temos que tomar esse cuidado e ter esse olhar nas nossas atividades. Então, trabalhar com diferentes temas, né? Você ficar pulando de vários objetos de conhecimento, vários conteúdos, e ele não dá uma linha de raciocínio, não faz com que esse aluno faz a sedimentação do conteúdo, do objeto de conhecimento. Então, é esse cuidado, sempre trabalhar com as adaptações curriculares, ter esse olhar diferenciado ao currículo, e não ter um olhar diferenciado para atividades que apenas o estudante com deficiência intelectual consegue realizar. Então, porque é prejudicial ao estudante com deficiência intelectual você realizar uma atividade muito complexa que ele não consegue desenvolver, só que também é prejudicial ao aluno com deficiência intelectual você infantilizar demais a atividade com ele. Dar atividade sempre a que ele consegue fazer, não dar atividades desafiadoras ao deficiente intelectual. Então, ele deve ser tratado, é lógico que nós precisamos pensar em atividades que esse estudante consiga realizar, mas que sejam desafiadores para ele também. E sempre contextualizada com o currículo. Pode passar, Adri. Então, nas atividades de educação física, nós vamos continuar naquela perspectiva de estar trabalhando ainda as atividades da ginástica artística, porque no primeiro momento nós construímos uma atividade e planejamos, no ATPC, nós planejamos as rubricas, como nós iríamos estar avaliando e refletindo sobre as atividades. Num outro ATPC, nós fomos fazer a análise do resultado das atividades que nós apresentamos da ginástica artística. E aí nós fizemos uma análise, percebemos algumas lacunas durante a atividade, nós partimos uma reflexão de que necessitaria dar uma devolutiva para o aluno, mostrar para esse aluno as defasagens que ele não ter, as defasagens que aconteceu durante o processo. Observei, então, as lacunas da minha atividade que eu precisaria estar reconstruindo ou na próxima intervenção estar modificando naquela minha atividade. Então, partiu dessa perspectiva na atividade de educação física. Agora, nós vamos utilizar esse objeto de conhecimento pensando em possibilidades de atividades para um aluno com deficiência intelectual. Então, nós vamos pensar nessa prática aqui, para um aluno do 7º ano que tem deficiência intelectual e que está presente dentro daquela sala que nós estávamos trabalhando a ginástica artística. É importante destacar que no estudo de caso que nós vamos realizar nessa atividade, esse estudante ele não tem a proficiência leitora e escritora. Então, nós vamos pensar em possibilidades para estar realizando atividades com esse estudante. Eu coloquei esse slide novamente, que nós trabalhamos ao longo do processo, nós conversamos e discutimos sugestões lembra das dicas e sugestões de metodologias ativas? Muitas delas, ou praticamente todas, também servem de sugestões para adaptação curricular. O diferencial, como nós falamos desde a sensibilização, vai de acordo com as potencialidades do nosso estudante e vai de acordo com a gente entender as fragilidades e as necessidades. Então, a mudança aqui não é na metodologia, mas a mudança vai ser no olhar para o nosso estudante. Então, como sugestões para adaptação curricular, é construir atividades a partir do que o estudante já sabe, como nós falamos. Não ficar apenas com atividade simples, que não vai ser motivadora e desafiadora para o nosso estudante. Ele precisa construir atividades a partir do que ele já sabe e tentar construir e desenvolver esse estudante.
promover o ensino colaborativo, não fazer atividades que esse estudante ele trabalhe de forma isolada, sozinho, mas que ele trabalhe em colaboração com os demais estudantes. É importante esse processo de troca de conhecimentos entre um estudante. Nesse momento de ensino remoto, é um momento complexo, porque ele não tem o contato dos estudantes, mas ele tem o contato de algum responsável, mediador que está trabalhando com esse aluno. Então, é importante pensar também nas atividades que haja essa colaboração, esse diálogo entre mediador, que seja pai, mãe, irmão, quem esteja ajudando esse aluno, esse estudante, mas que seja colaborativo. A melhor estratégia é mudar de estratégia, como nós falamos no ATPC anterior, a conversa do nosso, apresentar vários instrumentos de avaliação, vários instrumentos metodológicos, vai fazer com que o aluno ele agregue várias funções psicológicas de desenvolvimento psíquico desse estudante. Então, quanto mais estratégia nós estivermos mudando, maior a potencialidade que nós vamos estar trabalhando com esse estudante, maior será a quantidade de habilidades que vai estar sendo agregada e estimulada para que esse aluno realize durante a atividade. Como em qualquer outro estudante, é importante nós fazermos a avaliação constante, dar um feedback rápido das atividades, em especial os alunos com deficiência intelectual, que ele precisa desse momento de você já estar mostrando para ele o que realmente está certo, o que precisa ser melhorado. Então, esse feedback rápido é importante para o deficiente intelectual, como para qualquer outro estudante. Sempre ser o mais objetivo possível na apresentação das informações e comandas. Muitas vezes nós colocamos comandas muito extensa, e o nosso deficiente intelectual não consegue fazer todo esse processo de pensamento. Então, quando nós colocamos quando nós formos o mais objetivo possível na nossa informação, na nossa comanda, mostrar para ele o que realmente nós queremos que ele realize, dar esse feedback rápido com informações simples do que ele desenvolveu, é importante para esse estudante. Ele deve sempre estar refletindo os seus próprios conhecimentos, refletindo sobre o que ele está fazendo. Então, é importante, e aí eu vou mostrar nas atividades que foi construída, sempre estar fazendo um diálogo com ele, perguntando por que ele está realizando aquela atividade, fazer com que ele pense o que ele está executando e não ser um mero reprodutor, porque o maior problema, que aí eu acredito que esteja na educação com deficiente intelectual, é deixar esse aluno instrumental, simplesmente dar uma atividade para ele, que ele execute e ele não reflita sobre o que ele está realizando. Então, esse diálogo, essa conversa é importante para o deficiente intelectual. A elaboração dos exercícios deve ser sempre de forma gradual, ao nível de exigência. Então, e conhecendo o nosso aluno, saber se realmente aquela atividade está muito simples ou não, e aí aumentando o nível de dificuldade, o grau de exigência de habilidades para que ele execute a atividade. E fazer com que os estudantes, tá na frente aqui, trabalhem de forma colaborativa, fazer com que o estudante avalie a sua atividade, mas ele avalie também as atividades dos colegas, mostrar a atividade que ele realizou nesse processo de diálogo, que ele avalie o que ele fez dentro dessa perspectiva dialógica, mas também fazer com que ele mostrar para ele fazer um comparativo das atividades dos colegas, que ele faça essa reflexão, que ele dê nota, que ele pense sobre as atividades realizadas pelos seus colegas. Isso também vai fazer com que o processo de pensamento desse estudante vai estar sendo desenvolvido. Pode pular o slide, Adriele. Volta um, Adriele, por favor. Então, relembrando, como nós falamos desde os primeiros ATPCs, que no momento da elaboração do plano de aula, do nosso planejamento, da elaboração do roteiro de estudos para os nossos estudantes com deficiência ou não, parte de algum passo a passo que aí foi construído e foi refletido ao longo de todo o processo. A primeira coisa que nós devemos pensar no planejamento é refletir a individualidade do público-alvo.
e as habilidades indicadas a esse público. Então, nós temos que pensar que ano e série esse aluno se encontra, olhar para esse aluno, ver as potencialidades dele, ver a fragilidade dele, fazer essa ligação das habilidades que estão presentes no currículo e pensar como ela vai ser desenvolvida esse estudante, como nós vamos estar trabalhando com esse estudante com deficiência. Então, o primeiro passo, quando nós pensamos na elaboração do plano de aula, é pensar na individualidade desse público-alvo, tanto nas fragilidades e principalmente nas potencialidades desse estudante. E a partir do momento que nós conhecemos essa dificuldade, do nosso estudante, essa potencialidade e habilidade que vai ser trabalhada, nós vamos definir o objetivo a ser alcançado por esse aluno. Nós já vamos trabalhar a habilidade direta com esse aluno, é possível esse estudante desenvolver essa habilidade de forma concreta, como um todo, ou é necessário nós partirmos de outras perspectivas, outras habilidades para que ele consiga caminhar em direção a essa habilidade. Nunca esquecendo que nós temos que sempre pensar no currículo como um todo, e esse estudante, as atividades realizadas para ele, deve partir dessa premissa, tanto das habilidades a serem trabalhadas, como no objeto de conhecimento. E aí sim, decidir a duração das atividades, bem como os recursos que nós vamos estar utilizando, os recursos que nós temos também para estar realizando a atividade com o estudante. E aí sim, definir a metodologia que vai estar sendo trabalhada e como avaliar esse estudante. Pode passar, Adriane. Mais uma vez, eu também vou retornar a essa questão da intencionalidade pedagógica, que eu acho muito importante quando nós paramos para refletir que a intencionalidade pedagógica, independente se o aluno é portador de deficiência ou ele é um estudante convencional, entender que a intencionalidade é um processo lento. Para nós conseguirmos desenvolver a habilidade como um todo e conseguir, no final do processo, desenvolver as competências presentes no currículo, nós temos que entender que é um processo lento, independente se o aluno tem deficiência ou não. E que é um processo contínuo, é um processo de várias retomadas, fazer com que o aluno olhe o que ele realizou, que ele refaça num nível mais complexo e que é necessário essas várias retomadas, tanto de habilidades como do objeto de conhecimento, e fazer com que esse processo ele seja contínuo e de desenvolvimento. É importante nós lembrarmos também que a intencionalidade pedagógica que vai fazer com que o desenvolvimento da criança aconteça por meio da tomada de decisões do professor. E é um processo que o professor, ao ter essa intencionalidade pedagógica, vai direcionar esse desenvolvimento do estudante. Então, são tomadas de decisões na escolha de atividades, no olhar sobre as habilidades da avaliação, nas devolutivas. Então, é o que vai estar fazendo o desenvolvimento desse estudante. E as interações, tanto professor-aluno, aluno com aluno, a comunidade escolar como um todo. Então, é importante essa tomada de decisão e esse pensamento da intencionalidade pedagógica, lembrando, independente que seja um estudante com deficiência ou não, que ele é um processo lento, ele é contínuo e necessita várias retomadas. Pode pular, Adriane, por favor. E aí, quando nós pensamos tanto no aluno com deficiência intelectual, como um estudante que tenha a deficiência ou não, e olharmos o currículo, nós discutimos também que a habilidade cognitiva presente no currículo, ela é o direcionamento das nossas práticas, mas nós temos que pensar também que não é apenas a habilidade que nós estamos desenvolvendo. Nós vamos planejar durante o nosso processo e refletir também sobre as competências socioemocionais que vão estar sendo desenvolvidas nesse estudante. Então, muitas vezes, o objeto de conhecimento ele é muito complexo para o desenvolvimento do nosso estudante. Talvez o recurso que está sendo apresentado nos cadernos ele é muito complexo, mas nós temos que pensar, então, em desenvolver as competências socioemocionais do nosso estudante, como a autogestão, como o engajamento com o outro, a amabilidade como um todo, e também pensar no desenvolvimento das funções psíquicas superiores,
que é apresentado por Vygotsky, como a atenção voluntária, a formação de conceito, domínio da própria consulta, da própria conduta, o pensamento abstrato. Então, não é apenas o desenvolvimento de uma modalidade esportiva, como fazer com que esse estudante deficiente intelectual nessa atividade desenvolva e conheça apenas a ginástica artística, mas as atividades que serão elaboradas, ela deve pensar também em outras habilidades, em outras competências que o estudante, para realizar as atividades, ele vai estar desenvolvendo, como pensamento abstrato, como a sua própria conduta, que para esse estudante pode ser muito complexo. E nós trabalharmos dessa forma, o mais simples possível, o mais gradativo possível, é importante para esse estudante. Pode pular, André, por favor. E aí, nós vamos utilizar a habilidade presente do 7º ano, do 4º bimestre. Pode passar. E aqui nós vamos apresentar o que nós falamos no início, que nós vamos utilizar um estudante de 15 anos de idade que está no 7º ano do ensino fundamental, tem a deficiência intelectual e é classificado como retardo mental moderado. Então, ele não vai conseguir, dentro da perspectiva que eu elaborei, é que esse estudante ele não tem a proficiência leitora e escritora. E aí, nós, pensando nisso, nós olhamos as potencialidades e fragilidades desse estudante, nós vamos estar elaborando atividade em cima disso. Pode passar, Adriana. Então, a primeira atividade apresentada e construída para esse estudante é solicitar que o aluno recorte a imagem e faça o procedimento de recortar, montar o quebra-cabeça e colar em seu caderno. A ideia aqui é fazer com que o aluno ele desenvolva aquelas funções que nós falamos no início, o domínio da própria conduta, fazer com que esse estudante ele tente e ele sempre trabalhe nessa questão de domínio da própria conduta, do pensamento abstrato. Então, a atividade de quebra-cabeça vai fazer com que esse estudante trabalhe a sua concentração. E é essa ideia que foi realizada na primeira atividade. Mas aí nessa atividade eu não parei apenas no quebra-cabeça, pensando nessa questão da função psico-superior. Eu pensei também em fazer com que esse aluno ele vá em direção ao objeto de conhecimento. Aí eu coloquei, após colar a imagem no caderno, questione o aluno por meio de um diálogo as perguntas abaixo. O que a pessoa está realizando na imagem? Então, é fazer com que o estudante ele tente encontrar dentro dessa imagem a mensagem que está sendo trabalhada ali, fazer relações com outros objetos de conhecimentos que já foram conversados e trabalhados ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Fazer com que esse aluno ele apresente o que realmente ele está vendo nessa imagem. O que está escrito em cima da imagem? Essa palavra tem alguma relação com a imagem abaixo? Trabalhar com esse aluno também a questão de entender e fazer relações entre palavras e imagens, começar a trabalhar, como nós percebemos que ele não tem fluência leitora e escritora, também trabalhar nessa interdisciplinaridade, fortalecer essa conversa entre disciplinas e principalmente fazer essa relação entre imagem e palavra. E você acredita que a pessoa da imagem está usando força para realizar esse movimento? Por quê? Então, nós apresentamos uma capacidade física, ele vai tentar construir essa imagem sobre a realidade do que ele já passou, o entendimento que ele tem de força, sobre o entendimento de leitura de imagem que esse estudante ele possui. Então, essa atividade, além de ser um quebra-cabeça, está trabalhando a concentração, o pensamento abstrato, mas dá a esse estudante o diálogo, para que ele reflita, que ele fale. Eu coloquei questões curtas para que esse estudante ele tenha esse pensamento e faça as relações entre a imagem e o que se espera da habilidade. Aí, como o aluno ele não tem fluência leitora e escritora, ele vai necessitar de um escriba, que é alguém
algo que esteja ajudando, auxiliando esse estudante, registre tudo que esse estudante está falando, e é importante que seja na íntegra com as palavras desse estudante, ou até mesmo gravar as falas, o pensamento desse estudante, que vai permitir com que nós refletimos o que o nosso estudante tem e está fazendo relações entre as mensagens presentes dentro dessa imagem e da palavra apresentada. Pode pular, Adriele. A segunda atividade, eu coloquei alguns fragmentos de vídeo. Você poderia clicar só em um, Adriele, por favor? Eles são... Nessa atividade, eu pensei em colocar movimentos simples. Foi observado que foi vídeos de 10 segundos, 5 segundos, que é para que o estudante ele tenha essa concentração, ele faça essa relação entre a imagem do vídeo e as potencialidades que ele pode estar realizando. Então, como possibilidade, eu pensei que agora que no primeiro momento nós estávamos com imagem estática, no segundo momento nós vamos apresentar movimentos a esse estudante que ele possa reproduzir, que seja possível ele olhar aquele movimento presente no vídeo e ele tente realizar esses movimentos, como também ele fazer todo esse pensamento. E aí eu coloco algumas questões. Após realizar os movimentos, apresente o que você sentiu durante e após a realização. E ele vai falar qual foi a sensação que ele realizou, se foi possível, se não foi. E aí eu coloco algumas questões para dar esse direcionamento e essa mediação ao auxiliar que está ajudando esse estudante. Qual movimento você considera o mais difícil? Foi o primeiro? Foi o segundo? E aí, se o estudante ele não quis realizar o movimento, coloca os dois vídeos e pede para ele fazer uma relação entre os dois. Qual, então, dos dois movimentos, já que você não realizou, você considera o mais difícil? Você conseguiu realizar todos os movimentos? Porque se ele não quis realizar os movimentos, você pergunta, por que você não quis realizar os movimentos? Fazer com que esse estudante trabalhe a oralidade, trabalhe essa questão de pensamento e está fazendo relações entre as imagens. Caso ele realizou as atividades, o porquê ele considera esse movimento o mais difícil? Ele conseguiu realizar? Não conseguiu? Você gostaria de aprender movimentos mais difíceis? Ele achou esses movimentos muito fáceis para ele? Vamos apresentar movimentos mais difíceis. E se ele achou muito difícil? Vamos pensar em alguns movimentos mais simples, trabalhar em conjunto. Então, é esse trabalho que eu pensei em fazer em relação ao que ele pensa, nesse pensamento abstrato, das informações presentes no vídeo, fazer relações entre vídeos, e aí trabalhar nessa questão dialógica. E aí, volto àquela perspectiva. Como o aluno não consegue, ele não tem essa fluência leitora e escritora, ou grave o aluno as respostas desse estudante, ou tenha um escriba para estar auxiliando ele durante as atividades. Próximo slide, Adriele, por favor. Nesse vídeo, nessa atividade 3, eu coloquei aquela apresentação que foi trabalhada nos ATPCs, que foi a apresentação da Daniela Hipólito, e no vídeo 2, eu coloquei mais lento os movimentos, porque como ele está muito rápido, pode ser que o estudante ele não consiga fazer uma relação entre as imagens. Então, se eu estou trabalhando com esse aluno percepção de movimentos, percepção e construção de pensamento, eu coloquei os mesmos vídeos, só que em velocidades diferentes, e aí eu coloco algumas questões para ele observar os vídeos e fazer algumas relações e alguns pensamentos. O que você percebeu nesses dois vídeos? Será que o nosso estudante ele vai perceber que é a mesma apresentação, só que está em velocidades diferentes? A execução dos movimentos, um está mais rápido, o outro está mais lento. Então, nós vamos começar já a perceber essa questão do pensamento lógico do nosso estudante.
com deficiência intelectual. É possível também o nosso estudante que não tem deficiência intelectual, mas ele não conseguiu, durante as atividades anteriores, observar os movimentos que estavam sendo apresentados. Qual? Alguém quer falar? Seu áudio aberto. Professor Tereza, seu áudio está aberto. Já foi aí a nota da mexicana. A mexicana segunda colocada no geral. Vamos com Daniela. Então, na atividade 3, eu coloquei alguns questionamentos para fazer relações entre os vídeos. Na questão 2, é possível realizar os movimentos do vídeo 2? Porque, como o vídeo está muito lento, eu gostaria que o aluno fizesse uma relação que não seria possível de acordo com a gravidade. Uma conversa com o estudante para que ele possa fazer as relações entre o vídeo 2, ele justificar o porquê não é possível. Talvez ele acredita que seja possível realizar os movimentos do vídeo 2. E aí também questionar o porquê esse aluno acredita que seja possível. Você conseguiu visualizar todos os movimentos do vídeo 1? E aí esse estudante vai falar, não, de acordo com a velocidade, talvez ele vai falar que viu, e essa questão que ele possa fazer essas relações. E na questão 4, que nota? E aí nós vamos já em direção à atividade que nós fizemos com o estudante com deficiência intelectual, para que ele atribuísse uma nota ao vídeo. Então, se ele atribuísse uma nota diferente entre os dois vídeos, questionar o porquê essas notas foram diferentes. Se a apresentação é a mesma. Então, que nota ele daria? Então, ele trabalhar como um árbitro, diferente dos estudantes sem deficiência, que nós colocamos os movimentos para ele identificar, aqui nós vamos fazer com que o estudante deficiente intelectual, com uma relação, ele atribui uma nota em relação à beleza, ao que ele está vendo, e que ele possa relacionar os dois vídeos. Pode pular, Adriane. A próxima atividade foi o caça-palavras, mas não apenas um caça-palavras, onde o aluno ele tem que ficar procurando sem contextualização, mas eu coloco palavras relacionadas à ginástica artística e após ele encontrar essas atividades no caça-palavras, que nós vamos estar trabalhando a fluência leitora desse estudante, o domínio da sua conduta, o pensamento abstrato, a concentração, que muitas vezes o deficiente intelectual ele não tem concentração, então nessa atividade nós vamos estar trabalhando a concentração com o nosso estudante com deficiência intelectual, mas após ele encontrar as palavras, fazer questionamentos para ele. Alguns exemplos eu dei. Você viu nos vídeos algum movimento que utilizou a flexibilidade? Tentar, nessa conversa, fazer relações entre objetos de conhecimento, para que esse aluno ele pense durante a atividade, que ele possa construir essas habilidades ao longo do processo. Como era esse movimento? Então, ele vai falar que não viu nenhum, retorna o vídeo 1 ou o vídeo 2, talvez mais lento, e aí ele apontar, nossa, esse movimento tem a flexibilidade. Então, você está construindo. E perguntar, mas por que você pensa que nesse movimento tem flexibilidade? E ele vai estar mostrando essas possibilidades. Na questão 2, quais palavras são aparelhos utilizados na ginástica? Então, nós estamos trabalhando questão de aparelho, questão da ginástica artística, coloquei alguns nomes de aparelho, aí ele vai fazer essas relações, né, sempre mediado ou por algum mediador, por algum auxiliar. E na questão 3, qual palavra se refere aos movimentos da ginástica? E aí, se você apresentar os movimentos, você consegue apresentar as palavras, você pode também retornar ao vídeo e mostrar os movimentos de acordo com movimento e palavra. Então, pode pular, Adriane, por favor. E nessa atividade, muitas vezes nós precisamos e nós pensamos que o estudante com deficiência intelectual, ele necessita de um auxiliar. E nós, como nós conversamos, ele deve utilizar
das habilidades e dos objetos de conhecimento presente dentro do currículo. Então, numa atividade como essa apresentada no currículo, nós observamos que o texto ele tem muita informação, ele tem um excesso de informações, e isso, para o auxiliar, muitas vezes, que não tem o domínio desse objeto de conhecimento, dessas habilidades, pode ser muito complexo, ele está auxiliando. E aí, com a nossa intencionalidade pedagógica, marcar, então, informações que nós queremos estar trabalhando com o nosso estudante. Aí, essa é uma possibilidade de suporte, de auxílio, tanto para o mediador como para o estudante com deficiência durante o seu desenvolvimento das práticas educativas. Então, um exemplo que eu dei é que eu peguei essa atividade do caderno do aluno, fiz a marcação do texto que eu gostaria que o estudante fizesse relações, marquei, então, quando o auxiliar estiver ajudando o estudante nessa atividade, ele vai entender que essa marcação é o foco que eu quero que ele esteja trabalhado. Contudo, muitas vezes ele não vai conhecer os aparelhos que está sendo apresentados na atividade, algumas informações. E aí utilizar imagens de suporte para estar trabalhando com essa atividade. Como, por exemplo, eu apresentei as argolas, o aparelho, e é um aparelho que é realizado pelo gênero masculino. Eu coloquei o Arthur Zanetti realizando o movimento nesse aparelho. E aí, fazer com que o estudante faça relações entre aparelho e movimento, aparelho e gênero. Então, essa conversa que eu pensei em auxiliar tanto o estudante com deficiência intelectual, como principalmente o mediador que vai estar realizando as atividades nesse processo, nesse momento remoto. Então, acho que seria essas atividades que eu gostaria de estar apresentando para vocês. Já peço desculpa pelo tempo, que teve os problemas técnicos no início, e agradeço a participação de todos. Passo a palavra para o Luiz. Tá certo. Hoje foi um dia conturbado para todo mundo, o nosso sistema também está lento, né? Então, Drelli, pode passar? Isso. Então, as premissas, né, que se trabalha com um aluno com deficiência temos que conhecer o nosso estudante, porque conhecendo o nosso estudante, nós vamos saber o que trabalhar com ele, né? Então, é muito importante esse processo de conhecer o nosso aluno, conhecer o que ele sabe. Então, esse é o primeiro momento. Depois, se familiarizar, conhecer a deficiência dele, né? Conhecer a fragilidade, aquilo que nosso aluno precisa de atenção. E depois, criar, né? Pensar estratégias dentro do currículo de sua disciplina, do que você pode fazer para poder auxiliar, fazer com que esse aluno evolua, que esse aluno alavanque, né? Que ele dê prosseguimento nesse processo de aprendizado. Dri, pode passar? Então, para começar o trabalho, né, então, a primeira análise em cima da habilidade, o que pede habilidade do nosso currículo, eu vou estar trabalhando com um aluno do 8º ano, e o que realmente você vai precisar trabalhar com ele dentro da especificidade dele. Então, quando você pega habilidade, é importante você entender que, às vezes, o estudante com deficiência intelectual, ele não vai conseguir desenvolver toda a habilidade, como um aluno normal. Então, qual parte da habilidade ele vai conseguir desenvolver? No caso aqui, eu coloquei o processo de investigar, o processo de experimentar, né? Experimentar o quê? As funções do teatro. Então, eu vou estar trabalhando a questão lá do 3º bimestre, a questão do teatro. Pode passar, Adri. E dentro desse processo todo, né? Quais as estratégias? Então, as estratégias para o aluno convencional da sala é a retomada de levantamento, a questão de pesquisa, compreender e ampliar o seu âmbito escolar e a construção do figurino. Pode passar. Já para o estudante com a necessidade, né, o olhar é um pouco diferenciado. Então, você vai fazer esse levantamento de conhecimentos prévios em cima do que ele sabe, em cima do conhecimento dele. Você vai fazer com que ele aprecie os elementos, né, que ele entenda o que são os elementos cênicos, os recursos audiovisuais vão ser muito bem utilizados para eles, e compreender quais são esses elementos e como ele vai fazer a construção desses figurinos, né? Então, olha a estratégia, já a diferença de um para com o outro. Pode passar, Adri?
Então, eu ofereci aqui um vídeo, né? Mas nós estamos com um tempo muito curto, não vai dar tempo de passar esse vídeo. Depois eu disponibilizo o material para vocês, né? Então, eu disponibilizei esse vídeo que vai ser trabalhado. Por que a questão do vídeo, né? Então, porque os olhos eles se conectam ao mundo. E é importante entender que o trabalho audiovisual faz com que o aluno prenda atenção, ele passa parte desse processo. E as principais dicas, né, quando você vai trabalhar com vídeo, com essa questão do estímulo visual, é as imagens coloridas, que retêm a atenção, né, a atenção humana, que facilita na organização das ideias complexas, que a pessoa, né, em lugares, objetos, ele consegue identificar esse processo todo, que ela apresente as informações, e todo o processo dentro do vídeo, as imagens que você for oferecer, ele tem que ser claro para o estudante, né? Então, após o nosso estudante ele ver esse vídeo, ele entender, se for preciso, passar o vídeo para ele mais de uma vez, né, até que ele tenha essa assimilação. E se você, como mediador, fizer o papel do auditivo a ele, você ir comentando com ele, você prestou atenção nisso? O que esse vídeo mostrou? O que ele está falando, né? Então, o primeiro exercício que eu proponho aí é a questão do caça-palavras. Por que o caça-palavras? Você pode trabalhar a questão da ortografia, né? Construir uma formação e a construção da palavra. Primeiro de tudo, dependendo da necessidade dele, você coloca como um banco de palavras como suporte, que é o que eu coloquei aqui, né? E o banco de cores, e com as letras, né, em formato bastão, vai servir como facilitador. E foi colocado aqui também, dentro do processo, a associação das cores com o banco de palavras, para que o aluno tenha a noção de onde se inicia a palavra. Porque se você joga para ele, dependendo da necessidade dele, ele não consegue achar a palavra. Então, você coloca a primeira palavra em cor. E se vocês observarem lá a palavra dança, o que está vermelhinho, tem duas palavras que vão estar dentro dela. A palavra dança e a palavra música. A palavra drama e a palavra música. Então, o estudante ele vai ficar confuso. Então, mas é a questão dele perceber que são duas palavras que estão englobadas ali, que a mesma letra de uma faz parte da outra. Então, a importância da letra bastão dessa forma. E é uma forma de visualizar a palavra na forma gráfica, na forma correta dela. Pode passar, Adri? Quando você pede, né, que o aluno circule o cenário, né, então você vai questionar com ele. Eu falo assim, qual que é o cenário que nós vimos lá na imagem do vídeo, né? Aí, às vezes, ele pode se confundir. Por exemplo, esse primeiro tem a cidade, porque ele vê a quantidade de árvores, ou a moça no campo. E você pergunta para ele, mas por que você escolheu esse? E até quando ele escolheu o correto, né, Felipe? Pode clicar aqui, ele vai... Isso. Até quando ele escolheu o correto, você questiona, mas por que esse? Aí ele vai fazer a remetência, porque lá no vídeo era esse cenário. Então, ele teve essa percepção, ele teve essa ideia, ele conseguiu identificar as partes que compõem o cenário como um todo e observar cada parte isolada. Aí ele teve a consciência do ambiente e a questão de coordenar o domínio do campo visual com a motricidade das partes do corpo. Então, ele teve essa visão, ele teve esse olhar ali, ele enxergou todo esse momento, esse processo que se pede. No próximo, Dri. Isso. Nesse processo de ligar, né, é muito importante você perguntar para ele o que ele está vendo, né? Então, a comanda liga a imagem central do homem ao personagem que ele se transforma na história. Então, nós temos ali o personagem central. Então, tem dois personagens aqui do lado direito, que é o lobisomem e o macaquinho, né? Então, ele se transforma num deles. Mas vai que ele subentende que esse macaquinho seria o lobo, ou ele não consegue identificar essas imagens aí. Então, é importante levá-lo a refletir a cada figura, a cada imagem, buscar esse entendimento dele, se ele consegue associar... Obrigado, Adriele. Se ele consegue associar sozinho a cada elemento que está ali, até ele chegar no objetivo central, que ele chegar a fazer ligação com o personagem no qual ele se transforma, que é a questão do lobo. Adriele? Pode passar? Dependendo da idade do nosso estudante, nós não podemos ficar somente em cima da imagem infantilizada. E é importante também que você mostre ele se você vai trabalhar com essa questão da imagem, que ela também tem um diferencial, que tenha dentro da realidade dele. Aqui eu peguei o
os personagens do folclore em forma de mangá, né? Então, é incentivar a personalidade, da criatividade, né? De inventividade do nosso estudante, né? O desenvolvimento da sua individualidade, né? Na autoestima. Então, quando você pede para que o aluno pinte ali, você favorece a questão da expressão, a percepção, a organização do próprio aluno. Você incentiva essa questão da comunicação visual ali com ele, onde ela se torna mais eficaz, e favorece a expressão dos sentimentos, porque vai depender de como ele vai desenvolver esse trabalho. E saber sempre distinguir as cores, né? O que vai ser mais adequado ali, fazer com que esse aluno tenha essa percepção. Então, por isso, a importância quando a gente pede que o aluno pinte, né? Além de coordenar o domínio do campo visual e da motricidade do estudante. Nesse último elemento, né? Eu trago para ele a questão do figurino, né? Então, ele pede para que pinte, né? E depois ele vai recortar. Então, todo esse ato, o recurso do recorte, colagem, né? Ela auxilia o desenvolvimento da psicomotricidade do educando. Então, visando melhorar o processo cognitivo, visomotor, né? A questão dos sentidos, da audição, visão, o tato, integrado ao conhecimento estético. Então, essa atividade de coordenação motora fina que prepara a criança, né, o nosso estudante, para o processo de escrita, para que ele tenha um domínio, um controle maior, o ato de pinçar, né? Ao fazer o exercício de cortar, o nosso estudante desenvolve força muscular, necessita que vai ser preciso no momento da escrita, quando ele for trabalhar. Então, todo esse trabalho, ele vai estar treinando o olho também, nessa coordenação, mão e olho, para não se cortar, para não se ferir, já que deve ser capaz de recortar os traços corretamente, mas ele tem dificuldade, ok? Mas nós não podemos falar assim, ele não consegue cortar, mas nós temos que oferecer para ele que possa, dentro da linha, quando você faz isso, ele vai ter atenção, ele vai ficar preso, vai ficar uma maior concentração durante a atividade que ele está desenvolvendo ali, né? Pode passar, Adri. E aqui nós temos o anexo, né? Que eu coloco a imagem para ser recortada para que ele faça uma construção na parte de cima, ok? Então, olha o quão importante é o trabalho de você, professor, junto com o seu estudante, né? E, Adriele, pode passar mais um slide? Essa é uma nossa para vocês, por esse ano difícil que nós tivemos, né? Será que existe cura para toda essa loucura? Calma. Prestar atenção na letra, né, desse coral maravilhoso. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado, calma. A vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada, calma. A vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem
Obrigado, Adriele. Mais um. Dri. Nós precisamos de calma, né? Nós precisamos de calma. Dri, pula. Mais um. Então, o ano de 2020 não foi fácil para ninguém. Mas ao olharmos para trás, precisamos agradecer a sorte de termos conseguido superar os dias mais difíceis com fé. Que venha 2021. Com muita esperança, luz e renovação são os votos da equipe de linguagens, Mirella, Luiz Eduardo, Edivaldo e Ronan, para todos os professores. Como a música diz, precisamos de calma. E nós sabemos de todas as dificuldades que todos nós passamos durante todo esse ano, uma mudança grande nas nossas vidas, mas temos que agradecer a Deus por ainda estarmos vivos e conseguir superar toda essa pandemia que estamos passando, esse ano tão atípico. São os votos nossos para com vocês, estamos à disposição de vocês sempre. O nosso trabalho somente é efetivo porque nós temos vocês que nos apoiam, vocês que estão sempre ali solicitando e nós estudamos para poder estar passando com vocês. Bom, essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês, como é o nosso último trabalho, a dona Irma mesmo falou, que nós possamos ter esse resto de ano maravilhoso e ano que vem estaremos juntos novamente para poder, se graças a Deus tudo se passar, presencialmente, e eu e o Ronan ter a oportunidade de conhecer cada um de vocês. Meu muito obrigado. E encerramos por aqui. Já disponibilizei o link da avaliação. Essa avaliação, mais uma vez, é muito importante. E é isso. Fernanda, pode falar. Eu quero agradecer muito, Luiz Eduardo, por todo esse ano você ter nos apoiado. Eu estou até emocionada, porque realmente foi um ano muito difícil, muito diferente, mas também nós nunca tivemos tão próximo, tão junto, um PCNP de arte, tão próximo assim. Toda semana, praticamente, nós nos encontramos, essa abertura que você dá para a gente para estar junto. Então, assim, eu fico muito emocionada e agradecida por todo esse ano de nós estarmos juntos, tá bem? Falo em nome das professoras de arte. Ó, é que vocês não estão me vendo, mas eu estou chorando aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. Como eu disse, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar junto e eu vou ter a oportunidade de conhecer o trabalho mais efetivo de cada um de vocês e compartilhar das boas práticas de todos. Eu só tenho a agradecer, não tenho nada a falar aqui, deixa eu parar porque eu não estou me aguentando aqui. Adriele, comanda aí porque eu já não tenho mais condições aqui, o meu sócio emocional abalou. Isso. Muito bom. E hoje foi um grande desafio, né, meninos? Então, nós encerramos aqui a nossa gravação, o nosso ATPC, nosso último ATPC. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um bom dia para vocês, um bom resto de semana. Até mais. Até breve.